Pessoal, tudo bem? Voltando aqui a tratar das inovações promovidas, tanto no campo da CLT quanto no campo do direito financeiro e tributário, obviamente, a respeito do marco regulatório da primeira infância. Eu já falei com vocês das inovações do artigo 1º e agora eu começo a tratar das outras inovações promovidas por esse marco regulatório. A outra inovação promovida por esse marco regulatório, ainda em âmbito da CLT, é o artigo 3º, que passou a constar com a seguinte redação: durante o período de prorrogação da licença maternidade e da licença paternidade, inciso 1, a empregada terá direito à remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário maternidade pago pelo RGPS. Inciso 2, o empregado terá direito à remuneração integral. O que esse artigo 3º está tentando nos informar em relação às modificações trazidas pela Lei 11.770? Está tentando dizer o seguinte: não tem a licença maternidade? Não tem a licença paternidade? Durante esse tempo de licença, o que vai acontecer na prática? O empregado não vai trabalhar. O empregado não estará trabalhando, mas ainda assim, eis a novidade trazida por conta do estatuto ou do marco regulatório da primeira infância, eis a novidade. O que vai acontecer? Mesmo em licença maternidade, mesmo em licença paternidade, quanto que o empregado vai receber? Quanto que a empregada vai receber? Sua remuneração integral. Tanto no inciso 1 quanto no inciso 2, o empregado que detenha uma licença paternidade e a empregada, melhor dizendo, que detém uma licença maternidade, ele não vai trabalhar e vai receber. Vai receber quanto? Vai receber a sua remuneração integral. Além do artigo 3º, também se modificou o artigo 4º. O artigo 4º, ele passou a constar da seguinte redação. Acompanha comigo. No período de prorrogação da licença maternidade e da licença paternidade de que trata esta lei, a empregada e o empregado não poderão exercer nenhuma atividade remunerada e a criança deverá ser mantida sob seus cuidados. Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, a empregada e o empregado poderão perder o direito à prorrogação dessa licença. Meus amigos, o que esse artigo 4º, agora com a redação promovida pelo marco regulatório da primeira infância, quer nos dizer? Quer nos dizer o seguinte: qual é a função de uma licença maternidade? Para que se dá uma licença paternidade? Não precisa ter feito direito para a gente raciocinar isso junto. Pensa só, a ideia da licença maternidade e a ideia da licença paternidade é que a mãe e o pai possam dispor de mais tempo para cuidar da sua criança, ou do seu filho, ou da sua filha. Então, para que você possa cuidar de mais, para que você possa dispor de mais tempo para cuidar dos seus filhos, é preciso que você não esteja trabalhando e, por conta disso, o que a CLT dá, o o programa de empresa cidadã ofereceu? A possibilidade que durante essa licença, maternidade e paternidade, o pai e a mãe possam ficar em casa cuidando da sua criança. O que o artigo 4º falou? Pera lá. A ideia da licença maternidade e da licença paternidade é que os pais possam dispor do tempo para cuidar do filho. Então eu não vou autorizar que durante esse tempo de licença os pais passem a trabalhar exercendo atividade remunerada em outra atividade. Olha que absurdo. Imagina uma mãe que acabou de ter filho e pleiteou uma licença maternidade. Está afastada do seu emprego, está afastada da sua relação de trabalho, ainda assim recebe remuneração integral. Tá lá, beleza, tá em casa cuidando do filho. Aí alguém chama ela para que ela trabalhe como, vamos supor, cozinheira em um restaurante. Pode isso? É um absurdo, não é? Se a gente for pensar pela lógica do porquê da licença maternidade e da licença paternidade, isso não vai funcionar, porque não pode ser assim. Caso isso aconteça na prática, o que acontece? O que o parágrafo único do artigo 4º nos trouxe como solução? A ideia é que o pai e a mãe não possam exercer nenhuma atividade remunerada durante o período da prorrogação da licença maternidade e da licença paternidade. Pai e mãe vão ter que ficar em casa cuidando do filho, ou seja, justificando o porquê daquela licença, o porquê aquela licença foi deferida em relação ao pai e àquela mãe.
Eles não podem exercer atividade remunerada. Ah, Paulo, mas e se eles exercerem? Parágrafo único. Caso o pai ou a mãe exerça atividade remunerada durante o tempo de prorrogação da licença maternidade ou da licença paternidade, qual é a consequência disso? Em caso de descumprimento, acompanha comigo. Parágrafo único do artigo 4º da Lei 11.770. Em caso de descumprimento do disposto no caput, a empregada e o empregado perderão o direito à prorrogação. Lembra aquela ideia? 120 dias. Acrescidos de mais 60 pela alteração do programa da empresa cidadã. 5 dias de auxílio paternidade, licença paternidade, mais 15 dias concedidos pela alteração do projeto da empresa cidadã, da legislação que cria a empresa cidadã. 5 mais 15, 120 mais 60. Eu perco o direito aos 60, eu perco o direito aos 15, caso eu faça o quê? Caso eu, no gozo de uma licença maternidade ou no gozo de uma licença paternidade, resolva exercer a atividade remunerada. Por que essa sanção? Por uma razão óbvia. Há, na legislação, exigência expressa de que durante esse período de licença, nem pai, nem mãe exerçam atividade remunerada. Entenderam? O artigo 5º também modifica, também mostra uma modificação trazida pelo marco regulatório da primeira infância. Olha o que diz o artigo 5º. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do imposto devido em cada período de apuração o total da remuneração integral da empregada e do empregado pago nos dias de prorrogação de sua licença maternidade e de sua licença paternidade, vedada a dedução com despesa operacional. Meus amigos, esse artigo 5º trata do aspecto tributário e financeiro da matéria deduzida tanto pelo marco regulatório da primeira infância quanto pela lei que instituiu o programa da empresa cidadã. Olha o que o artigo 5º tenta nos ensinar. Ele diz o seguinte: a pessoa jurídica que é tributada, ou seja, recebe uma incidência de um tributo, pode ser um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, uma outra contribuição qualquer, um empréstimo compulsório. Essa pessoa que é tributada com base no lucro real, ela pode deduzir do imposto devido, ou seja, ela deveria pagar R$1.000. Ela pode tirar desses R$1.000 R$500. Esses R$500 seriam o quê? Esses R$500 seriam o equivalente ao total da remuneração integral da empregada e do empregado pago nos dias da prorrogação de sua licença maternidade ou de sua licença paternidade. Como assim? Imaginem a hipótese dos 60 dias prorrogados da licença maternidade. Durante esses 60 dias, o que a empregada, mãe, que está sob licença maternidade, deveria receber? Deveria receber a remuneração integral pelos 60 dias. Não é isso que a gente viu até aqui? Ok, ela vai receber os 60 dias de remuneração integral. Ok, mas o seu empregador, a pessoa jurídica considerada uma pessoa jurídica cidadã, vai poder pegar esse valor pago por esses 60 dias, esse valor de remuneração integral, e vai fazer o quê? Vai deduzir do imposto devido sobre o lucro real da pessoa jurídica. Vamos supor que ela tivesse que pagar R$1 milhão de tributo sobre o lucro real da pessoa jurídica. Ela vai pagar quanto se ela for adepta do regime da empresa cidadã e ela tiver prorrogado a licença maternidade da sua empregada? Ela vai pagar aquele R$1 milhão menos deduzido que valor? A remuneração da empregada e do empregado, se tratar de uma licença paternidade, durante o prazo de 60 dias na licença maternidade e o prazo de 15 dias na licença paternidade. Essa é a lógica tributária que foi incluída pelo artigo 5º e é uma lógica, vocês devem imaginar, de renúncia de receita tributária. Por que renúncia? Pensa só, o que acontece com a pessoa jurídica? Ela tem que pagar tributo. Há um dever fundamental de pagar tributos. Se houve o fato gerador e esse fato gerador se adequa à hipótese de incidência, é preciso que a pessoa jurídica recolha seus tributos. Vamos supor que essa pessoa jurídica tenha que recolher aqueles 1 milhão que eu falei para vocês. Essa legislação cria uma espécie de renúncia de receitas, porque daqueles 1 milhão, quanto que a pessoa jurídica vai recolher? 1 milhão menos o valor da remuneração integral durante o tempo de prorrogação das licenças.
Esse menos aqui vai representar uma renúncia de receita tributária. Ao representar uma renúncia de receita tributária, o que acontece na prática? Na prática, nós temos uma diminuição, ao menos em primeiro plano, da arrecadação do Estado. E para que essa diminuição aconteça, é preciso, claro, que nós respeitemos uma série de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí sim, nós entraríamos no tema do direito financeiro, no tema do direito tributário, e na verdade nós não só entraríamos, como nós ainda entraremos nesse tema. Mas não vamos entrar agora, vamos entrar no nosso próximo e último bloco, tratando dessas inovações legislativas. Te aguardo lá, estou te esperando. Grande abraço.